Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos, como habitualmente, a fazer a nossa oração neste que é o segundo dia do novo ano de 2022 depois de Cristo. E a festa de hoje é das mais importantes deste tempo do Natal. Hoje é a solenidade da Epifania do Senhor. Esta palavra Epifania pode parecer um pouco estranha, mas o seu significado é relativamente simples. Epifania quer dizer manifestação ou revelação. Uma epifania do Senhor quer dizer uma sua manifestação como Rei, que é, e também como Salvador do mundo. Como Rei, ele causa até, como sabemos, a ira de Herodes, que pensou que o seu trono estava em perigo por ter nascido alguém que era reconhecido como Rei dos Judeus, o tão prometido Messias. E como Salvador do mundo, e não apenas do povo eleito, ele é também adorado, venerado por pessoas de outros povos, ou seja, pelos gentios. E daí a aparição dos magos, que hoje a Igreja recorda, segundo o Evangelho de São Mateus, nos primeiros versículos do seu capítulo 2. Tendo, depois nascido Jesus em Belém de Judá, ao tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes turbou-se e toda a cidade de Jerusalém com ele. E convocando todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias. Eles disseram-lhe em Belém de Judá, porque assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles cuidadosamente acerca do tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois, enviando-os a Belém, disse: Ide, informai-vos bem acerca do menino, e quando o encontrares, comunicai-mo, a fim de que também eu o vá adorar. Eles, tendo ouvido as palavras do rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando sobre o lugar onde estava o menino, parou. Vendo novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram presentes de ouro, incenso e mirra. E em seguida, avisados por Deus em sonhos para não tornarem Herodes, voltaram por outro caminho para a sua terra. Sabemos que estes magos aparecem nesta etapa inicial da vida do Senhor e na realidade é mais o que ignoramos do que aquilo que deles sabemos. Na verdade não sabemos os seus nomes, a tradição arranjou-lhes uns nomes, mas que não têm fundamento bíblico. Também não sabemos quantos eram, costuma-se dizer que eram 3, talvez porque ofereceram ouro, incenso e mirra, mas a Escritura apenas utiliza o plural, portanto não era apenas um, eram no mínimo 2, podiam ser 3, podiam ser 4, podiam ser mais ainda também. Também não sabemos de onde é que eles procediam. Vinham do Oriente, é certo, mas como a Terra é redonda, qualquer lugar está ao Oriente de outro, não é? Tudo depende, por assim dizer, da viagem que se queira fazer. Também não sabemos para onde é que foram depois deste encontro tão relevante com Jesus.
o que é que foi da vida deles, o que é que eles depois fizeram, se tiveram ou não mais algum contacto com Nosso Senhor. Também não sabemos exatamente o que é que faziam. Dá a entender o texto do Evangelho que provavelmente eram astrónomos, daí terem verificado aquela estrela e terem até sido capazes de identificá-la como sendo a que anunciava o nascimento do rei dos judeus. E por isso foram para a capital da Judeia, que era Jerusalém. Mas não sabemos se eram sacerdotes, pode ser que sim, ou se eram cientistas, também pode acontecer que o nome de magos que lhes é atribuído quisesse dizer exatamente isso, que eram uma espécie de astrónomos daquele tempo. Também sabemos que eles se deixam guiar pela estrela. É a estrela que os põe a caminho, é a estrela que eles seguem, mas essa estrela que lhes aparece também desaparece. E, de facto, quando chegam a Jerusalém, parece que já não tinham essa capacidade de ver a estrela. E daí que perguntam onde é que deve nascer o rei dos judeus. E esta pergunta que eles fazem manifesta, de algum modo, a sua ignorância. Eles não sabiam, não conheciam a Escritura, mas manifesta também a sua sabedoria. Porque os sábios não são apenas aqueles que sabem muitas coisas, são sobretudo aqueles que sabem que não sabem muitas outras coisas. Uma pessoa que pensa que sabe tudo é porque não sabe nada, nem sequer sabe que é ignorante. Uma pessoa que é muito sábia sabe que há muitíssimas coisas que não sabe e por isso tem que perguntar. Estes magos eram mesmo sábios e, como eram sábios, tinham consciência da sua ignorância e, como tinham consciência da sua ignorância, perguntam. E perguntam a quem devem perguntar. Né? E a quem é que deviam perguntar? Bom, se o rei dos judeus é o Messias, era às autoridades religiosas que eles deviam consultar. Aliás, é curioso que o próprio rei Herodes, ficando perturbado também com a chegada daquelas personagens estrangeiras, o que é que ele faz? Não foi ao Google, nem foi à Wikipédia, ainda não existia na altura, mas convocou os príncipes sacerdotes, né? Porque eles é que sabiam, eles é que eram os peritos numa questão que era uma questão religiosa, que era uma questão teológica. A estrela é o sinal da nossa fé. É a luz que nos guia, a luz que nos ilumina, que ilumina o nosso caminho para Deus. É uma espécie de GPS cristão. Se nos deixamos guiar pela estrela da fé, temos a certeza que chegaremos a um bom destino. E quando não virmos a estrela, pode acontecer, como aconteceu aos magos também, mas o que é que devemos fazer? Desistir? Voltar para trás? Não, não foi isso que os magos fizeram. E seria um grande disparate se o fizessem, depois de ter feito já uma tão importante parte do seu caminho. O que é que eles fizeram? Perguntaram, e perguntaram a quem sabia e a quem os podia informar. Nós também podemos passar por um período de escuridão interior, em que não vemos a estrela, em que não sabemos o caminho, não sabemos o que é que devemos fazer. Muito bem, não há problema, não temos que nos preocupar por causa disso. Então, o que é que fazemos? Vamos ter com o sacerdote, expomos a nossa dificuldade e ele de certeza nos saberá encaminhar. E connosco acontecerá, então, como aconteceu com os magos, que voltaram a ver a estrela. Tão bonita esta forma, como diz o evangelista, vendo novamente a estrela, ficaram possuídos de grandíssima alegria. Nosso Senhor às vezes joga às escondidas connosco, esconde-se, foge, parece que não está, parece que não ouve, parece que não nos fala, parece que não nos atende, mas não é verdade. Ele está simplesmente a fomentar a nossa oração, o nosso sacrifício, está a fortalecer a nossa fé também. E se nós formos perseverantes, depois também nós experimentaremos essa grandíssima alegria que os magos tiveram ao reencontrar a estrela. Não só isso, como mais do que encontrar a estrela, encontraram aquele que a estrela anunciava, encontraram Jesus e adoraram-no e lhe ofereceram do melhor que tinham dos seus tesouros, ou seja, ouro, incenso e mirra. E é isso também. A fé não é um fim em si mesma. A fé é um meio que nos leva a Deus. E o que é que nós temos que fazer diante de Deus? Temos que o adorar. O que é que nós temos que fazer diante daquele que adoramos?
Temos que nos dar a nós próprios e temos que dar o melhor que nós temos, o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra. Mas o melhor presente que Jesus mais agradece é sermos nós próprios o presente, a irmos visitá-lo, a estar com Ele na missa, a estar com Ele na oração e a estar por Ele com os nossos irmãos, ajudando-os, porque o Senhor veio também, não para ser servido, mas para servir. Vamos então fazer esse propósito de visitar todos os dias o Senhor no Santíssimo Sacramento, de sermos assíduos na Santa Missa e também de ter essa disponibilidade para servir todos aqueles que estão à nossa volta. Dou graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações comunicadas nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.